né? Matemática. Os funcionários da Lego, eles têm muito orgulho de fazer parte da Lego, que é Isso, aqui tá uma na empresa que é top of mind, quadra. né, no mundo. Que legal. E ali do lado Tá. tem o patinho e em cima Oi, aqui é o tem Kenzo. essa frase em dinamarquês, que eu não vou saber pronunciar, né? Mas em português ela significa que apenas o perfeito é bom o suficiente, né? Então, esse é o conceito e o espírito dentro da Lego, né? Assim, eles almejam a perfeição, então cuidado com os detalhes. Né? É, à medida que a Lego foi evoluindo, né, eles foram buscando outros mercados, outras possibilidades. E aí, em 1948, um dos filhos já do Oli já tinha tomado a frente da Lego, né, o Godfrey. Ele foi para Copenhague para fazer faculdade de desenho industrial. E o Oli começou a viajar o mundo em feiras, assim como a gente fazia antes da pandemia, né? Para verificar quais eram as tecnologias, as coisas que estavam acontecendo. E na Inglaterra, ele se deparou numa feira lá de brinquedos com essa injetora de plástico, né? E aquilo ficou na cabeça dele, né? Ele ligou para o Godfrey, que já cuidava da parte financeira da empresa, e falou: a gente tem 48 mil coroas dinamarquesas aí no caixa. Daí ele falou assim: olha, pai, isso é praticamente todo o nosso capital de giro que a gente tem. E o Oli falou: então eu vou utilizar esse dinheiro e vou levar essa máquina que eu achei aqui, que é a máquina que vai mudar o nosso futuro. E nessa feira, a máquina, ela produzia bloquinhos, né? Então, para quem pensa que a Lego inventou o bloquinho, isso não é verdade, né? O bloquinho foi inventado por outras empresas. A Lego utilizou a ideia e melhorou ela. Então, ele levou a máquina para a Dinamarca e eles começaram a fazer esses bonequinhos de plástico aqui, ó. Vocês estão vendo no canto inferior da tela. Só que isso foi, não foi bem sucedido, tá? Porque, assim, era um, era um brinquedo meio sem graça, né, para as crianças. E eles continuaram a fazer a linha de madeira, e a linha de madeira fazia muito mais sucesso. E então o Godfrey, como tinha ido para Copenhague fazer desenho industrial, ele teve a ideia de, poxa, vamos combinar então o plástico com a madeira. E aí as coisas começaram a melhorar, a pegar. As crianças começaram a gostar, porque assim, como eu falei do tato, né? O tato é muito importante. E a madeira, ela é muito mais, ela é muito mais calorosa, acolhedora, né? Do que o plástico. Mas aquela ideia do bloquinho não saiu da cabeça nem do Oli e nem do Godfrey, né? E aí aproximadamente em 1949, um ano depois que ele tinha comprado a máquina, surgiu a ideia deles criarem o que eles chamaram um sistema automático de conexão de blocos, que era esse Lego Automatic Binding Bricks, né? E foi inspirado em outras empresas. E aqui estava o bloquinho. Vocês estão vendo que esse bloquinho ele era oco, né? E aqui no lado esquerdo é um dos primeiros produtos aí da Lego que trouxe um diferencial enorme no mercado, porque agora o brinquedo não vinha mais pronto, era um sistema de construção. Então a criança podia usar a sua imaginação e construir o que ela quisesse, né? Então o céu era o limite aqui. Na verdade, o limite era a quantidade de blocos que você tinha. E isso foi uma grande revolução no mercado. Só que qual que era o problema? O bloco era oco e quando a criança encostava na casinha que ele tinha feito, na torre, em qualquer coisa, aquilo se desmontava, né? E aí tinha uma certa frustração. E o Oli tinha três filhos e ele via essa frustração no olho dos filhos quando aconteciam esses acidentes e tudo que
a criança construiu durante horas se perdia, né? E eles tentaram evoluir, então eles foram evoluindo, e aqui em 1953, já com essa marca da Lego aqui, eles colocaram esses furinhos aqui do lado, né? Não sei se vocês conseguem ver aí nas imagens, e esses furinhos serviam para você já encaixar janelas e portas, né? E isso dava uma certa segurança ali para a construção, porque ela ficava mais conectada, vamos dizer assim, né? Em 1955, eles começaram a colocar a logo da Lego no pino, pino é essa parte de encaixe aqui da frente, né? Foi um marco dentro da Lego também. Mas qual foi o grande diferencial que a Lego trouxe, né? O Oli, vendo os filhos, ele falou: eu preciso fazer um sistema de encaixe que faça com que a peça não desgrude, né? Para não gerar essa frustração na criança. E aqui ele começou a fazer um estudo disso. E aqui a gente pode ver vários estudos, né? Desses sistemas de encaixe. Então a gente tinha aqui as cruzes, os X, né? Algo mais pontilhado aqui, outros uma quantidade maior de pinos. E ele testava isso, injetava no plástico, fazia o molde, que é caro pra caramba para fazer o molde, porque, ó, veja, isso daqui é um molde, é super caro e complexo de fazer um molde, né? Até que ele chegou, em 1958, no sistema que foi o sistema que a Lego patenteou e que fez com que a Lego fosse essa empresa tão bem sucedida. Porque a Lego, como vocês puderam ver ali, né, que só o excelente é o bom o suficiente, eles tinham esse controle de qualidade absurda. Então, o processo de encaixe do bloco ficou tão perfeito que eles construíram. Se você pegar um bloco de 1958, que foi o primeiro que teve esse sistema de encaixe, e um bloco produzido em 2020, eles ainda se encaixam perfeitamente, né? De tão absurdo que é o controle de qualidade e o cuidado que a Lego tem com seus produtos. Mas essa patente fez com que a Lego se tornasse o grande ícone que ela é hoje, né? E isso levou para a nossa primeira revolução, que eu trouxe aqui, que é a revolução do mão na massa, do concreto, né? Do objeto tátil. Como falei para vocês, o tato sendo tão importante em todo o nosso processo como humanos e para o processo de aprendizagem da criança, ainda mais, né? Principalmente das crianças pequenas. E aí aconteceu um evento onde as crianças começaram a aprender por meio da brincadeira, né? E a Lego levou isso muito a sério, né? Se a gente pegar o exemplo aqui dessa imagem, se eu der para vocês o mesmo conjunto de peças, tá? E pedir para no mesmo tempo vocês construírem um jacaré, eu garanto que cada um de vocês que está na sala hoje vai ter uma construção diferente, né? Porque existe todo, toda a sua história por trás daquela construção, né? E, e não existe um jacaré errado, só existe o seu tipo de jacaré. Então essa é a grande magia, o poder que a Lego traz, né? A criança pode construir o que quiser e aquilo nunca vai estar errado, aquilo vai estar certo para ela, né? E o interessante é que quanto mais você vai trabalhando essa habilidade, né, você vai criando repertório e você vai ficando melhor naquilo que você está fazendo, né? Você vai ampliando o seu poder de construção, de imaginação e de criatividade. Aí, o que a Lego fez? Então, dentro da Lego, eles criaram um mote que assim, as suas mãos sabem muito mais do que você pensa que elas sabem, né? E por meio do tato, o tato dispara conexões neurais no seu cérebro que fazem com que você aprenda mais
mais rápido, com mais criatividade, né? E aí a Lego encomendou uma pesquisa aí do Instituto de Pesquisa Europeu chamado Harris Poll, onde eles foram estudar o impacto desse mão na massa, né? E aí foi uma pesquisa em 5 países da Europa, com 1.000 professores em cada país, 1.000 alunos e 1.000 pais, né? E aí eu trouxe aqui algumas conclusões, evidências aí que a pesquisa trouxe, né? Dizendo que 93% dos pais dizem que a aprendizagem prática, ou seja, a aprendizagem mão na massa, né, ajuda a criança a reter o conhecimento para o futuro, né? E, 89% dos próprios alunos ou crianças, né, dizem que o aprendizado prático ou mão na massa os ajuda a aprender coisas novas. Então essa é uma reflexão que eu trouxe aqui no momento que a gente está vivendo muito o digital, né, em que a gente está sem o contato social, e que eu não sei se vocês estão percebendo, mas vamos dizer assim, essa carga excessiva do visual, ela tá causando um cansaço nas pessoas, né? Um esgotamento nas pessoas. Exatamente porque a gente está sobrecarregando um sentido, né? E deixando o outro sentido de lado. Então, quantas pessoas não, vocês já não ouviram falar, estou precisando de um abraço, estou precisando chegar perto de pessoas, exatamente por isso, está sentindo falta de usar o tato. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Podem colocar ou no chat ali, daí o Lincoln me ajuda, ou então podem abrir o microfone e falar mesmo. E aí, o bloquinho, para vocês terem o poder do bloquinho, né? De como é o poder que esse bloco tem, eu trouxe aqui um desafio, né? E a Lego percebeu muito rapidamente que esse bloco ele não era só um, um objeto da brincadeira, né? Ele se tornou também uma ferramenta pedagógica, né? E o meu desafio esses bloquinhos que vocês estão vendo aqui na tela, a gente chama eles de blocos 2x4, né? 2x4 aqui, que ele tem 8 pinos, né? Numa matriz de 2x4. Se a gente. Quantas maneiras diferentes vocês acham que a gente poderia pegar 6 bloquinhos desse e encaixar? Então, agora, quem puder participar ali no chat ou falar mesmo, Fernando e Lincoln aí, quantas formatações diferentes vocês acreditam que a gente conseguiria fazer com 6 bloquinhos desses 2x4? Dá para encaixar só um pininho na. Não, você pode fazer o que você quiser com o bloco. Mas aí você tem uma variação absurda, né? Você pode então chuta aí, quanto você acha? Quantas variações? Uma combinação de 6 para, sei lá. 30? Usar os 6 blocos, galera? Usar os 6 blocos. Com 6 blocos, quantas combinações você acha que a gente consegue atingir ali? Não faço ideia, mas é muitas, viu? Muitas. O Fernando me falou 30. Alguém aí dá um chute? Chuta aí, Lincoln, quanto você acha? Não dá, sei lá. É uma combinação, né? Uma combinação, né? Mas é uma combinação tô aí. pensando. 8 pinos por. Não sei. Ó, o Renan tá falando que tem que fazer um fatorial aí. Chuta aí, Renan, quanto você acha? O Renan deve ser bom de fatorial. Fazer ou fatorial, ou um arranjo, ou uma combinação. Vamos ver. Vamos ver quem chega mais perto. Temos 30, Lincoln, quantos? 30. Por isso que a ideia do jacaré que você passou ali agora há pouco é ter uma diversidade razoável, né? É enorme, uma diversidade enorme. Renan, chuta aí, Renan, no chat, pra gente ver. Renan deve ser de matemática. Vamos ver, vamos aí, pessoal. Legal. Vamos ajudar.
chamar o Edson Flávio, que é da Universidade Federal, está ali no e-mail do. Vou entregar você, Edson, pela Universidade Federal do Paraná. Quero ver se ele sabe. Ó, o Gabriel falou 40. Se for só o fatorial, dá 720, é muito. 720. Mas gente. Se for só o fatorial, né? Mais um chute aí pra gente poder continuar. Vamos lá. Não é isso, não. Temos 30, temos 40 e temos 720. Mas é uma combinação, você tem que combinar os 8 pinos ali com os outros 8 ali. Nossa. Ó, 48. Olha. Alguém da SBS falou 48. Então temos 40, temos 30, temos 48 e temos 700 e... Quanto você falou? 720, eu falei, mas eu 720. fiz o fatorial, mas não que eu concorde com isso. Eu acho que tem que ser uma combinação. Olha, o Renan falou 5.760. Será? Então vamos lá, vou revelar então. Então vai. 915 milhões 103.765 combinações. Vocês acreditam nisso? E olha que tem gente que duvida. Olha, ó, o Luciano já colocou uma cabeça de cubo mágico ali que tem, tem tudo a ver. Se duvidar, é só tentar, né, Alex? Aí... É só tentar, vai ficar tentando anos. E você sabe que teve gente que questionou esse número, e se vocês procurarem na internet, tem vários matemáticos ali que vão lá e provam a teoria de que você consegue combinar isso tudo. Então, imagine as possibilidades que uma criança tem na escola, se com 6 blocos só, já tem 915 milhões de possibilidades. Imagina quando você junta um conjunto maior, né? E o que isso pode causar aí na aprendizagem das crianças. O que eu falei antes é que a Lego percebeu muito rápido que isso era uma ferramenta pedagógica, né? E o que trouxe a gente para a segunda revolução que a Lego causou no ambiente educacional, que foi a criação da Lego Education, né? Então, em 1980, as escolas começaram a pedir: eu quero essa ferramenta. Imagina o tanto de combinação e possibilidade, né? Eu quero essa ferramenta aqui na minha escola. No Japão, na Europa, Estados Unidos. E aí a Lego criou um departamento que chamava Lego Dacta, né? Que depois veio dar origem à Lego Education. Mas a Lego Dacta, ela tinha o propósito de fazer pesquisa e desenvolvimento de produtos para a escola, tá? Então aqui vocês podem ver um dos primeiros kits. Esse daqui é um kit de 1981, né? Aonde eles já ensinavam a física para crianças do ensino fundamental 1. Ou seja, como que funciona, qual é a funcionalidade de uma engrenagem numa máquina, qual é a funcionalidade, por exemplo, de alavanca, o conceito da alavanca, como que você pode fazer isso utilizando os blocos Lego, o que uma roda, um eixo traz para uma máquina, né? Então, trazer esses conceitos pedagógicos para dentro da sala de aula usando os conjuntos da Lego. E a Lego Education criou, então, essa abordagem holística que é utilizada até hoje, né, no aprendizado das crianças, aonde eles afirmam que existem 5 esferas que são necessárias, que a gente tem que desenvolver para que a criança aprenda. Então tem a esfera física, são as habilidades ali físicas, o equilíbrio, o movimento, a compreensão espacial, muito ligadas ao tato também, né, como eu tinha falado. As habilidades cognitivas, que são as habilidades que são priorizadas na nossa escola de hoje, né, que é a resolução de problemas, a flexibilidade no pensamento, a construção de estratégias e o armazenamento de informações. E a gente carrega muito nessa esfera hoje, né? Mas que existem outras esferas que são super importantes, né? Então, as habilidades emocionais, né? Acreditar em si, a confiança, o autocontrole,
a reflexão, a perseverança, que é super importante, né? Se você desistir rápido, você não aprende nada. A esfera social, né? Onde você vai colaborar com as pessoas, você vai ter que saber se comunicar, entender a perspectiva do outro, ter essa empatia, né, com o outro, saber gerenciar conflitos. E a esfera criativa. A esfera criativa é onde você desenvolve novas ideias, trabalha com a sua imaginação, usa ideias de outras pessoas para criar suas próprias, né? Faz associações, utiliza símbolos, né? E, e hoje vocês podem ver que se a gente for pegar as habilidades que são mais importantes hoje, que um departamento de RH leva em conta para contratar uma pessoa, foi feita uma pesquisa no mundo, a criatividade já está em terceiro lugar, né? Então, enquanto em 2015 a criatividade ela estava em décimo lugar, hoje em 2020 ela já está em terceiro lugar. Então, essa flexibilização do pensamento, ela é muito importante, né, no mercado de trabalho hoje. Então, daqui a pouco ela vai se tornar mais importante até do que as habilidades cognitivas. E aí, lá em 1980, né, a Lego foi evoluindo, criou aqueles kits de máquinas, foi um sucesso. Só que na década de 80, o que aconteceu? A Lego teve um competidor muito ferrenho, né, e muito sedutor para as crianças, que foi o evento dos videogames, né, e a miniaturização dos videogames nos lares das crianças, né? Então a competição começou a ficar injusta, né? Os videogames começaram a dominar, né? Os lares das crianças e sendo o brinquedo principal, favorito, né? Então a gente tinha lá Atari, na época, no final da década de 70, começo dos anos 80, a Odyssey também. Então todas essas empresas elas começaram a dominar. E aí o CEO da Lego na época, que era o Keld, na verdade o Keld ainda está, né, como chair, ele é o filho do Godfrey, que era o filho do Olho. Então ele é a terceira geração. Ele estava vendo na TV, na Dinamarca, um documentário e ele viu o trabalho do Papert, Zimmer Papert, né? E eu já vou contar para vocês o que o Papert fez. E ele falou assim: pega uma passagem para os Estados Unidos agora, né? O Papert é sul-africano, mas morava nos Estados Unidos na época. Compra uma passagem agora para os Estados Unidos, que esse é o futuro, né? O que o Papert estava fazendo? O Papert, ele foi um aluno do Piaget, né? E o Piaget, para quem não sabe, ele criou o construtivismo, né? O conceito do construtivismo, onde as crianças constroem conhecimento com base nas experiências vivenciadas, né? E na compreensão do mundo ao seu redor, né? O conceito da descoberta do pensamento, né? Que a gente chama de discovery thinking. E o Papert saiu da África do Sul e foi para os Estados Unidos estudar com o Piaget, e ele foi para o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, né, que é em Boston, que hoje é a maior universidade de engenharia do mundo, né, e ele foi para uma área chamada Media Lab, que é uma área onde eles testavam tecnologias, design de coisas diferentes. E lá, ele estudando com Piaget, ele criou a primeira linguagem computacional que foi aplicada para crianças, que foi chamada Logo. Então, como que funcionava essa tecnologia, né? Ele criou essa grande tartaruga aqui, a gente fala que era um robô, né? Uma tartaruga robótica. E essa tartaruga robótica, ela tinha anexada a ela uma caneta, né?
E as crianças, por meio desses códigos aqui, né, que vocês estão vendo as tartaruguinhas aqui, né? Então tinham essas codificações aqui, forward 50, right 90. Eles, eles criavam padrões de desenho e, e por meio de um cabo transmitia para a tartaruga e a tartaruga passava no papel e desenhava esses padrões, né? E aí, o que isso possibilitou? Primeiramente, né, um trabalho óbvio de trigonometria. Então, as crianças faziam um programa, né, e essa trigonometria era, vamos dizer assim, concretizada no papel. E aí, no laboratório, na verdade, o Papert criou esse logo, né? Mas o Minsky, que é esse cara que está aqui do lado, o Marvin Minsky, que trabalhava com o Papert no MIT, que teve a primeira ideia de aplicar isso com as crianças, né? Tipo assim, gente, é possível, esse negócio é tão legal que as crianças vão gostar de programar. E essa foi a próxima revolução, né? Porque aí o Papert ele criou um conceito de construcionismo que era baseado no conceito do construtivismo do Piaget, que dizia que as crianças aprendem fazendo, né? Os objetos concretos dão suporte para o pensamento concreto, então a tartaruguinha dele dava suporte para o pensamento concreto, né, da criança. As ideias poderosas podem empoderar o indivíduo e a gente pode começar a empoderar o indivíduo desde pequeno, né? E a autorreflexão ajuda as crianças a conectar pensamentos ao entorno, ao ambiente onde eles vivem, né? E a revolução que ele criou foi a revolução do coding, né, da programação e do pensamento computacional acessível na escola, como uma ferramenta de você aprender, né? Então, quando a gente fala hoje de robótica, Lego, robótica educacional, é daí que veio. Aí foi a gênese de tudo, né? Dessa figura fantástica. Foi o Papert que infelizmente morreu em 2016. E aí, lá no MIT, eles começaram a criar modelos, porque a Lego começou a investir nesse laboratório, deixa eu ver o nome aqui, laboratório para crianças, né? A Lego foi um investidor desse projeto dentro do MIT. E lá eles começaram a criar combinações de microprocessadores com as peças concretas da Lego. E esses foram os primeiros blocos ali que saíram. Então, eles chamavam o bloco cinza, aí o bloco cinza evoluiu para o bloco vermelho, e o bloco vermelho evoluiu para o bloco amarelo. E essa linha de produtos, que foi lançada pela Lego ali nos anos 2000, né, ela se chamou Mindstorms. Vocês podem já ter ouvido falar dos robôs Mindstorms da Lego, mas esse nome veio de um livro que o Papert escreveu em 1980 sobre a linguagem Logo, falando sobre os conceitos que ele havia desenvolvido lá dentro do MIT. A Lego se apoderou desse nome e desenvolveu a série de robôs Mindstorms, que começou com o bloco amarelo, que depois virou o nome RCX, que era o primeiro microprocessador aí. Gente, sério, não sei se alguém aqui já trabalhou com Lego, mas você tinha 6 pilhas daquela pequena, né, que você colocava ali e que consumia em uma aula, as 6 pilhas, né? Então era assim absurdamente antiecológico, né? Mas hoje ele já virou uma relíquia. Em 2006 eles fizeram a evolução disso, né, pro NXT. E em 2013 eles evoluíram ainda mais para o EV3, que hoje ainda é, dentro da Lego Education, um dos principais robôs dentro dessa linha Mindstorms e de robótica educacional. Tá? E o que a robótica educacional trouxe, né, para a nossa comunidade aí de crianças?
o protagonismo do aluno, né? Então agora eu estou no comando da minha aprendizagem, eu construo aquilo que eu quero, né? E o aprendizado fica muito mais significativo quando a criança está no comando, né? É um pouco ao contrário do que a escola proporciona, né? Que é assim, um professor que não em massa, né? Não, agora eu controlo, não é o professor, ninguém controla, né? O professor me dá a base, o que eu preciso, e eu crio a partir daquilo, né? E outro ponto muito importante que era sempre massacrado pela escola tradicional era o erro, né? Com o evento da robótica educacional, a gente teve a desmistificação do erro, né? Porque errar é um meio para eu poder chegar no meu projeto bem sucedido. Eu nunca vou chegar no meu projeto só com acertos. Eu sempre tenho que errar e fazer um processo de iteração, não é interação, é iteração, é tipo um ciclo, né? Eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. E agora o MIT tem um novo conceito que é o espiral de aprendizagem, que é do Mitch Resnick, que é o discípulo do Papert, que agora está no comando do MIT. É, o erro faz parte do processo, né? E errar é bom. É bom quando eu faço alguma coisa boa com ele, né? Se eu errar e não fizer nada, aí é, é, vamos dizer assim, é uma perda, né? De oportunidade. Mas se eu errar e aprender com esse erro, meu Deus, é assim que eu vou ampliar as minhas possibilidades, né? E o conceito dos projetos STEAM. O que são os projetos STEAM? Projetos STEAM são projetos que integram ciência, tecnologia, engenharia, artes ou design, né? E matemática em um só. Porque a nossa escola tradicional, ela trata muito as disciplinas por separadamente, né? Então tem ciências, tem a matemática, tem a computação, tem o design, ou as artes, né? E o conceito Steam diz, não, gente, no mundo as coisas elas funcionam juntas. Na escola eu não posso trabalhar isso separado. Então a robótica educacional veio para abraçar esses projetos onde eu tenho todas essas áreas trabalhando juntas para você criar um produto no final, né? E a Lego ainda trouxe outra revolução que foi a criação da First Lego League. Então ela vamos dizer assim, aliou a uma ONG americana chamada FIRST, que tem como propósito o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nos Estados Unidos, para criar a First Lego League, que é um campeonato que ele tem 6 pilares. Então você tem que trabalhar com a descoberta, com a inovação, com soluções de impacto. Ele é inclusivo, é para todos, né? Ele reforça muito o trabalho de equipe e a diversão. Você tem que se divertir, né? Então esse campeonato, desde final da década de 90, ele já está em 110 países, 480 mil participantes, né? Mais 67 mil equipes e 2 mil eventos. Isso daí por ano, gente, tá? No Brasil, a gente tem dois operadores da First Leg League, né? A gente tem as escolas SESI, operam a First Leg League Challenge, que são para as crianças de 10 a 16 anos, e tem a Positivo Tecnologia, ela opera os dois outros áreas, que é o First Leg League Discover, para crianças de 3 a 6, e o First Leg League Explore, para crianças de 6 a 10 anos. É uma coisa fantástica. Quem não conhece, sério, botem no YouTube lá robôs First Lego League, vocês não acreditam a complexidade dos robôs que as crianças fazem. Assim, uma das regras principais é assim, o tutor, que é um técnico, né? Ele não pode botar a mão no robô. As crianças constroem coisas assim, maravilhosas. Quem puder ter a oportunidade de ver no YouTube lá, os robozinhos, vocês não vão nem acreditar. Com isso, hoje, a gente tem a revolução
das exatas que eu trouxe aqui, né, e a democratização das ciências duras, né? As ciências duras são as engenharias, etc., principalmente para as meninas, né, que antes tinham o estigma de que isso não é para menina, eu não posso ser bom em matemática, menina não pode ser engenheira, né? Então, a First Lego League ela foi um marco para quebrar isso, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, e assim, ela sabe mais robótica do que eu, praticamente, né? Apesar dela querer ir para outra área de biológica, mas hoje ela tem um pensamento computacional muito melhor de quando de quando eu tinha a idade dela, né? Ela sabe muitas coisas e não tem vergonha disso, né? Para vocês terem uma ideia, em 2018 o Brasil ficou em segundo lugar no mundo. Em 2019 o Brasil foi campeão mundial, né, da First League, com uma equipe do SESI. E em 2018 o time que ficou em segundo lugar era brasileiro, do SESI São Paulo, só meninas, que é se não me engano, as Jedi é o nome. Agora o time já mudou, agora tem alguns meninos, mas na época que elas foram vice, era um grupo só de meninos, né? Então, o que a Lego tá propondo hoje, né? O que a fundação da Lego está estudando? Desculpa, Alex. Opa, Alex, como é que foi isso? Reforça essa mensagem que eu acho que é importante, né? Essa ideia de trazer as meninas também para as exatas, né? Não só meninas, né? Mas assim, muitas vezes trazer todos, né? Incluir. explorar um pouquinho essa, Uhum. essa coisa de dizer que exatas é difícil, né? E às vezes falta uma metodologia muitas vezes para aproximar, né? Uhum. Facilidade. Como é que foi essa história então aí só para a gente reforçar um pouquinho? Então, foram duas, na verdade, foram duas coisas aqui, né? Que a First Lego League trouxe, né? Essa oportunização e a inclusão, porque como um dos pilares da First Lego League é a inclusão, né? Num primeiro momento, a Lego percebeu, e a First, muitos estudos da First, quem quiser ver os estudos de impacto da First, percebeu assim que as meninas elas tinham um estigma mesmo, né? E, assim, elas não eram encorajadas ou elas eram até desencorajadas a mergulhar nessa área das engenharias, né? E aí eles começaram a fazer um trabalho forte para que esse cenário pudesse ser mudado, né? E o legal, para quem já viu ou vai conhecer ainda, com certeza, esses times de robótica, eles são como times de competição, né? Então, nos Estados Unidos, a gente tem mais enraizado isso na cultura deles, né? A competição é nata do ser humano, né? Se você colocar um jogo na frente das pessoas, meu doutorado é em jogos, né? Se você colocar um jogo na frente das pessoas, elas vão naturalmente começar a competir, né? Já a colaboração é algo que você tem que construir. Então a First Lego League ela tentou combinar a competição com a colaboração e trazer aquelas crianças, não só meninas, mas também os meninos, que tinham o rótulo de nerds, os CDFs, etc., para ver, gente, olha aqui, vocês também podem formar um time de competição e vocês podem criar essa identidade, né? Tipo o geek proud, né? O nerd proud, né? Então, foram essas duas transformações. Ela oportunizou que esse grupo pudesse se juntar para algo competitivo, né? E ter orgulho disso e andar com as jaquetinhas de robótica da escola e todo mundo querer participar do time de robótica também, né? E fazer com que esse time fosse composto não só de meninos, como de meninas também, né? Não ter essa distinção, eu sou menino, então eu sou líder, eu sou melhor que você nisso, você não pode opinar na programação, você não pode construir o design do robô porque você não sabe o que é uma engrenagem, etc. Então foi essa a grande revolução, né? E hoje, a Fundação Lego, o que ela está estudando? A partir disso, ela viu, percebeu como a confiança da pessoa ou do aluno impacta no seu desempenho acadêmico no futuro.
Então, eu me sentir confiante em, por exemplo, saber que eu consigo programar alguma coisa, saber que eu sou bom em matemática, vai me levar a uma carreira de sucesso, né? Os estudos da Lego, assim, ó, eu sou confiante hoje no que eu faço, no futuro eu vou ter um melhor emprego, um melhor posicionamento no mercado, né? Eu vou ser mais bem sucedido. E a confiança, ela está ligada nessa questão de explorar sem medo, né? De eu poder colaborar e disseminar o meu conhecimento também sem medo, né? De não, eu não sou o dono da informação, o mundo hoje é colaborativo, né? Eu conseguir fazer aplicações daquilo que eu estou estudando, que eu estou pensando nos meus projetos no mundo real, né? Inspirar outros, né? A fazer aquilo e inovar, né? Então, fazer diferente, pegar ideias já ali existentes no mundo e fazer diferente, mas não é só fazer diferente com um propósito, né? De algo que funciona. E aí, vamos lá, a gente já está quase no final aqui da apresentação, mas a Lego fez esse estudo, né, do aprendizado para a vida, começa com a confiança. E aí são alguns dados aqui, né, 17% dos alunos, só 17% dos alunos hoje se sentem muito confiantes quando eles estão fazendo algum projeto ligado à STEAM na escola. Pouquíssimo, né, gente? Pouquíssimo. Só 36% dos professores dizem que os alunos são mais confiantes na aprendizagem do STEAM do que há 5 anos atrás. Né? Então, imagina, a gente está estagnado praticamente. Né? Só 30% dos pais dizem que as crianças são mais confiantes, seus filhos, né, são mais confiantes do que os amigos. Né? É isso muito ruim, né? Percebem os filhos como eu e a Sônia estavam conversando antes da live, a gente cria rótulos, né, para as crianças. Isso é péssimo. E só 38% dos pais dizem que os seus filhos são mais confiantes do que eles são quando eles tinham a mesma idade que os filhos têm. Então, é uma reflexão, né, que negativa. E 76% dos professores dizem que a ansiedade e a falta de confiança impacta negativamente na aprendizagem, né? 51% das crianças dizem que tentar novas coisas dentro da escola me faz ficar nervoso, né? 47% dos alunos evitam as matérias onde eles podem falhar, né? Onde eles podem ser rotulados como eu errei. Né? Isso é bem sério. Aqui está o link aqui da pesquisa, se vocês quiserem ver ela completa. Então, para finalizar, o que eu queria falar, a Lego está celebrando aí, a Lego Education está celebrando esse ano 40 anos, né? É um marco, e a gente está celebrando 10 anos da linha WeDo, que é a linha de robôs para Fundamental 1, né? 20 anos da linha Mindstorms, que é o início lá com o Papert, né? Que a gente tem o EV3, e como grande celebração dos 40 anos, a Lego está lançando um novo robô que tem todos esses conceitos que a gente falou, da confiança, o aprendizado democrático, né? Que é o Spike Prime. Então ele veio aí para ficar com peças diferentes, modelos muito mais modernos. Agora, assim, não é só robozinho que anda com rodinha, né? Vocês podem ver que a gente tem ali um medidor de tempo, uma mão robótica, um robô que replica os insetos, né? O mundo dos insetos. São algumas unidades. E, para finalizar, eu só queria deixar aqui, né, esse conceito da Lego como uma ferramenta que transforma, né? Então, viabiliza o aprender por meio da brincadeira intencional, né? Traz experiências colaborativas mão na massa, oportuniza os projetos de STEAM, né? E aprendizagem por meio de projetos, democratiza a robótica, né? E a programação nas escolas sem o estereótipo de gênero,
desmistifica o erro como algo ruim e inspira a promover o sentimento de confiança. E é isso, gente. Eu acho que deu bem certinho, né? Ainda temos alguns minutinhos aí para perguntas. Legal, bacana, bacana, Alex. Alex, tem uma das coisas que me chamou a atenção numa das formações, né? Lembra acho que não lembro se foi dos embaixadores ou o que foi. Uhum. Mas tinha uma professora um dos grupos que a gente tinha montado lá, uma professora de física, falando da experiência dela em usar a robótica para ensinar quanto que você vai precisar num guindaste de força, como que você vai fazer usando a Lego, mas assim, o mais gostoso de observar era a emoção dela em pegar o material, montar, né, com as pecinhas eram os jogos novos lá, e como que ela ia preparar aquela aula para os alunos e contando do quanto os alunos se sentiam realizados assistindo aquela aula, né? Então, assim, tem aprender por meio da brincadeira, né, Sônia? Você pode vivenciar isso. E assim, quando a gente pega nas peças Lego, a gente se transforma numa criança de novo. Né? Eu posso dar o meu depoimento, porque, olha, numa das formações a gente foi brincar com o EV3 e a disputa para aquele robozinho parar no lugar certo, né? Para que a gente tenha feito o cálculo certo, que ele faça a curva de forma correta. Nossa, era um monte de criança de 40 anos. Né? O Renan já participou também, né, Renan, das nossas formações aí. Deixa eu fazer uma pergunta, Alex. Você falou um tema bem importante que eu nunca tinha ouvido falar isso sobre robótica, né? A questão da autoconfiança, né, a ser desenvolvida para os alunos, né? Para uma criança. E a autoconfiança eu diria assim, é um tema muito importante, porque uma pessoa autoconfiante vai onde quiser, né? E você acredita essa questão da autoconfiança por essa questão do erros e acerto, ou desmistificação do erro, né? De não ter medo de errar? É aí que está esse desenvolvimento? Esse é um dos pontos que derruba a confiança das crianças, né? Então, quando você tira essa questão do erro como algo negativo, né, e coloca o erro como uma oportunidade de você chegar no sucesso, né, você transforma, você vira a mesa, né? Então, agora eu não tenho mais medo de me colocar em experiências novas, né? E quanto mais experiências novas eu faço, mais confiante eu sou em tentar coisas diferentes. Quanto mais coisas diferentes eu tento, mais chance de trazer coisas inovadoras eu tenho, né? E assim vai indo. É como se fosse um ciclo, né? Uma coisa toda conectada uma na outra, e é um espiral. E é sempre, você vai crescer, é um crescente, né? Você vai indo e você vai ficando cada vez melhor, e teu repertório vai ampliando. Aí você cresce como pessoa, como profissional, como estudante, como tudo. Você falou da importância desse processo todo, né? Uma das coisas que a gente vê sempre que tem emoção, essa informação ela é fixada no cérebro 16 vezes mais, né? Toda vez que essa informação ela entra pela amígdala, no caso, ela fixa muito mais. Então, quando você usa tecnologia, que é o que a criança tá habituada, diferente da nossa criança, né, que brincava de outra forma, mas as crianças de hoje, elas gostam disso e são habituadas. E sempre que você junta essas duas informações, tecnologia, você usa a possibilidade dela transformar alguma coisa, que seja com peça de Lego, que seja com madeira, né? Mas como isso gera uma emoção, você construir, ver o que você projetou pronto, ver o resultado final, isso gera uma emoção, e essa emoção ela fixa o aprendizado. Então, quando você quer trazer conceitos novos, e você traz, usando essas metodologias, o aprendizado é maior, né? A neurociência já mostra bem claramente isso hoje, né? A esfera emocional ali, né, Sânia, que a gente estava falando, nessa abordagem linguística. Acho que
O Edson Lopes está perguntando ali como é que fica Acho que essa... o Pablo estava na frente aí, Fernando. Oi? Ah, o Pablo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Opa, viu? bem, Pablo. Não, é o seguinte, eu trabalho com a robótica desde 2013 aqui em Guarapuava. Eu trabalho no Colégio SESI, né? No Colégio SESI precursor dessa questão da robótica, então técnico da FLL, OBR e tudo mais. Opa, então Mas, sabe tudo. sabe, não, mas quem diz isso, né? Quem diz isso, né? Sempre estou aprendendo e sempre me reciclando e tudo mais. Mas a partir do ano, agora foi criado aqui o Colégio Integral aqui no Paraná. Eu comecei a aplicar isso em colégios públicos. O problema queria ver se você tem uma solução. O problema a compra de kits é muito caro para colégio público. Não sei se essa maravilha que nós temos em mãos, ela é muito boa, mas o problema é comprar. Como que a gente pode fazer para tentar dar essa acessibilidade também para alunos de colégios públicos? Não sei se você tem uma ideia. Obrigado. Eu vou te dizer, Pablo, que as escolas públicas elas têm mais condição de comprar do que as escolas particulares. Hoje a gente vende mais no mercado público do que no mercado particular. O que acontece as prefeituras e os estados, eles têm verbas, o governo tem verbas destinadas à robótica, só que elas são mal aplicadas, né? Então, eu acho que é uma questão, a gente pode te ajudar, acho que o Fernando também trabalha nessa área, né? O Pablo, deixa eu complementar aqui a opinião aqui do Alex. Nós, de certa forma, acompanhamos também esse tema, né? E fizemos já, inclusive, com apoio da Sucesso, um evento chamado de Gestão Estratégica da Educação, né? E, de fato, alguns trabalhos de organização da educação, não só do ponto de vista de sala de aula, né? Mas do ponto de vista burocrático, você atualizar o seu cadastro, tem muito recurso do MEC para fazer isso aí. Claro que a gente pode ajudar também, de repente até encontrar meios e formas para que o município possa buscar recursos, né, específicos. Para você ter uma ideia, Pablo, hoje o FNDE tem uma verba de aproximadamente 30 milhões para estados, especificamente para comprar robótica. E os estados nem sabem disso. Então, eu acho que é a má gestão do recurso, sabe? Esse é o problema. Deixa eu responder a pergunta do Edson ali, que perguntou sobre a questão da pandemia, né? Como que tá o mão na massa na pandemia, é isso? Sim, como é que fica, né, o mão na massa, né? O mão na massa na pandemia é o mais complexo, né? Porque a gente está vivendo um momento onde a gente não pode compartilhar muitos objetos, né? Então, existem várias estratégias. Primeiro, a Alex está lançando um kit agora, no ano que vem, que vai ter peças gerais para a turma e peças individuais para os alunos também poderem fazer os projetos ou em casa ou de forma híbrida, né? Essa é uma das estratégias. E também muitas escolas estão com protocolos de higienização para os kits. Então, por exemplo, as crianças quando vão trabalhar com Lego, elas usam luva, né? As peças são higienizadas após cada sessão e etc. Isso atrasa um pouquinho todo o processo, né? Porque vai uma turma, trabalha com robô, tem que higienizar e até vir a próxima turma. Então, mas existem estratégias aí, né? O que eu estava falando no começo lá é que a gente não pode deixar de trabalhar com essas propostas, né? Porque se a gente ficar só no visual, a gente vai gerar esse estresse emocional que vai ser enorme, né? Principalmente para as crianças. Legal. Mas pessoal, deixei ali o meu contato, ali meus contatos, telefone, e-mail. Se alguém tiver dúvida, quiser falar com a gente, né? Pode ficar à vontade. De qualquer forma, o tema que o Pablo comentou aí é um tema
nós percebemos ser recorrente, viu, Alex, na educação dos municípios. E, Eu fiz uma palestra esses dias, Fernando, e até uma professora falou assim, não, isso daí não é para mim, sou professora de escola pública. Eu fiquei revoltado, eu falei assim, gente, os nossos alunos de escola pública merecem leve, merecem ter o melhor do mundo em robótica, né? Então a gente não pode aceitar que, eu sou da escola pública, vou trabalhar com sucata. Não, eu posso trabalhar com Lego, tem verba para isso e dá para fazer. Né? E fica aqui a dica aí do Pablo, quem sabe a gente não consiga apresentar aqui, buscar uns caminhos, né, e disponibilizar para que o pessoal possa talvez trilhar, né, procurando alternativas, recursos, né. Claro que o Ministério da Educação exige alguns requisitos, né, de apuração de cadastro, regulamentação aí dos seus dados e tal, mas que recurso disponível a gente sabe que tem, tá? Pessoal, acho que já encerramos o nosso tempo que tínhamos disponível para isso aqui, para nosso evento. Eu quero mais uma vez agradecer ao Alex aí, o doutorando em tecnologias de educação, aí baseados em inteligência artificial, né?